Olá, eu sou a Stephanie Ingrid, eu faço parte aqui da Associação Comercial e hoje estamos começando a edição do podcast Associado em Foco. E tenho o prazer de receber 3 empresárias de muito sucesso que atuam aqui na região de Guarulhos. Começando então apresentando a Adriana Venâncio. Muito obrigada, Adriana, pelo seu convite. Imagina, obrigada a você. Ela é casada, não tem filhos, administradora com MBA em gestão financeira e ela também tem auditoria pela FGV, com mais de 25 anos de experiência em gestão de grandes empresas. Muito bom. Seja bem-vinda. A nossa segunda convidada é a Daniele de Cerqueira. Obrigada pela sua presença. Eu agradeço o convite. Ela é fisioterapeuta especializada em ortopedia, formada há 24 anos e é apaixonada pelo movimento. Muito bom. E a nossa terceira convidada é a Andréia Pontes. Ela atua há mais de 5 anos cuidando da beleza e da autoestima de cada cliente. Muito obrigada pela sua participação. E começando com você, conta um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal. Bom, é um prazer estar com vocês, né? Eu sou Andréia Pontes, trabalho com a área da beleza, como eu disse, há mais de 5 anos, né? Sou especialista em cílios e sobrancelhas, e entre outros serviços também. E a minha trajetória é bem bacana, que eu venho de uma transição de emprego, transição de trabalho. Eu sou arquiteta, né? E devido ao trabalho corrido, eu acabei adquirindo o burnout, né? E foi aí então que eu falei, eu preciso de qualidade de vida e entrei na área da beleza, né? Tanto é que hoje eu me intitulo como arquiteta do olhar. E isso, inclusive, foi uma brincadeira que nós fizemos aqui na própria ACE, numa reunião de empreendedoras. Eu comentei sobre o que eu fazia, por que não arquiteta do olhar? Menina, e foi aí, estou aí com 2 anos, com esse título de arquiteta do olhar, e ficou bem bacana. Essa é um pouco da minha trajetória, gosto muito do que eu faço, assim, não foi uma tarefa fácil, porque você sair de um trabalho fixo e você colocar a sua cara para empreender, né? E aprendi muito, errei muito, amadureci bastante e estou muito feliz, né, com essa minha trajetória. O que eu quero passar é isso, que a gente tem que ter um foco, ser determinada e ir em busca dos nossos sonhos, objetivos e nunca parar, nunca parar. Muito bom, André. E como foi essa definição de diferenças de carreiras? Olha, foi assustador no começo. Eu tinha muito medo de sair do que eu estava fazendo. Eu, na verdade, eu trabalhava no interior de São Paulo, né? Eu ia e voltava todo dia. E isso foi me cansando, né? Foi onde eu falei que eu fiquei doente. E eu precisava de qualidade de vida. E tudo começou que eu colocava extensão de cílios e achava maravilhoso. Em você mesmo? Não, eu ia numa outra profissional, né? E assim, todo mundo elogiava, todo mundo gostava, né? E eu sou o tipo de mulher que eu não gosto de ficar parada. E eu ficava assim, o que eu vou fazer, né? Eu sou casada, tenho 2 filhos, hoje já são adultos, né? Eu falava, o que eu vou fazer da minha vida se eu parar de trabalhar, receber o que eu recebia, para fazer algo novo, algo que eu não tinha experiência nenhuma. E foi aí que eu conversei com a minha profissional, né? Com a profissional que fazia o procedimento em mim, e ela explicou, empreender é assim, se você trabalhar, você ganha. Se você não trabalhar, você não vai ganhar. Né? Então, assim, só que eu não vi muito esse lado, eu via muito o lado da autoestima, eu focava muito de como eu me sentia e o que eu queria passar para as mulheres, né? Então, foi intercalando, né? Eu fui amadurecendo a ideia, embora eu tinha muito medo de sair de um nível de conforto, né, aquela vida confortável para você empreender, ou seja, começar do zero. Então, aí eu conversei com a minha família, né, o meu marido me apoiou muito e eu acho que a gente tem que ter um apoio para você tomar uma decisão como essa, né. E ele falou, eu tô aqui, faz o que você achar melhor para a sua vida,
Até porque ficar com você doente e na situação que você está, fica ruim para você, para a gente, pô, enfim. Aí fui. Na época que eu pedi para sair do lugar, assim, bateu aquele sentimento de arrependimento. Você sentiu? Senti aquele, assim, putz, e agora, o que eu vou fazer, né? Eu ainda não tinha começado com a extensão de cílios, né? Eu falei, bom, chega, agora eu vou colocar um ponto. Eu termino o que eu estou fazendo, vou fazer o curso de extensão de cílios que foi oferecido pela profissional. Ela te deu um apoio. Me deu o curso VIP de 2 dias, porque eu trabalhava lá. Eu fiz sábado e domingo o curso, né? Ainda demorei para entrar na área, porque eu ainda estava no processo lá, então eu não tinha muito tempo. A minha vida era tão corrida que o único tempo que eu tinha era as 4 horas para dormir, né? Então eu dormia às 11h30, meia-noite, acordava às 4h30 da manhã. Então eu estava assimilando a ideia, né, de como que eu faria. Aí tudo aconteceu, aí foi tudo acontecendo. Saí de lá e comecei. Atendia na sala da minha casa, né? Eu peguei um pedaço da sala, coloquei em uma maca e comecei chorando, com os dedos doendo, dava tudo que eu imaginava começou a dar ao contrário, porque você tem que ter um treino, bom, enfim. Trabalhei na sala da minha casa e entrou a pandemia. Aí a pandemia me desequilibrou um pouquinho. Imagino que deve ter sido um desafio. Olha, eu vou falar, foi muito desafiador, embora somos desafiadas todos os dias, sim, né? Sim. Todo dia é um desafio. E foi aí que eu respirei e falei, é isso que eu quero para minha vida. E prossegui, né? Fui trabalhar num salão perto de casa, aí um serviço puxa o outro. Comecei com extensão de cílios. E não faz sobrancelha? Não. E eu também sou o tipo de profissional que eu não me atrevo a fazer um procedimento se eu não tenho conhecimento, né? Não é só tirar pelinho, né? Você tem que saber o que você está fazendo, porque é o rosto de uma mulher, é a autoestima de uma mulher. Se você faz errado, acabou. Acabou a sua profissão, né? Porque a tendência é que trabalhamos com pessoas. O nosso trabalho é indicação. Sim. Se você não faz um trabalho bem feito, como que você vai ter outros clientes, né? Eu falei, não faço. O que eu fiz? Fui lá e fiz curso. Aí daí então não parei mais, só fui me especializando. Fiz curso de micropigmentação também, só fui me especializando. A questão das extensões de cílios também, né? Eu fiz o curso. Aí, conversando com muitas clientes, né, conversa vai, uma troca de experiências e tal, elas optavam muito pelo natural. Fui atrás de um curso foi até o curso de fios tecnológico, né, certificação internacional que eu fiz. Que bacana. Né, para poder entregar isso para as mulheres, né. Então, assim, a trajetória minha de arquiteta para o que eu estou fazendo, para o que eu comecei a fazer, não foi fácil. Mas foi um aprendizado, foi um amadurecimento e hoje estou aqui, né, podendo passar isso. Tem muita história atrás disso, uma história muito bacana. Eu acho até que é interessante um dia eu pegar e passar essa trajetória mesmo, de fato. Detalhado. Detalhado, porque é muito interessante, assim, e isso me fortaleceu, tanto como pessoal, como profissional. Eu imagino. Né? E assim, o que eu falo é que o que mais me deixa feliz com tudo, sinto falta? Sinto, porque tudo que você começa financeiramente, tudo que você começa, você fala, nossa, e agora? E agora é sempre assim, né? Você fica, nossa, e o financeiro? Como que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Né? Mas aí, tudo que se você faz com sabedoria, organização financeira, você consegue ir no passo a passo. E assim, é um dia de cada vez, é um degrauzinho por degrauzinho. Sim. Não adianta você estar no primeiro degrau e pular para o 10º. Tem que ser aos poucos. Aos poucos. Não adianta eu coloquei na minha cabeça o quê? Não adiantava eu sair da minha profissão como arquiteta e já querer ser a profissional de micropigmentação, por exemplo. Não adianta. Eu tinha que passar por um processo. Não adianta eu pegar e pular etapas, né? E isso foi bem desafiador mesmo, assim, eu tive muita garra, teve momentos de eu querer desistir
e voltar para minha área. Não foi uma vez, duas, não. Foram várias, né? Mas eu falo assim, se a gente tem um propósito, a gente tem que acreditar na gente e no trabalho que a gente está executando naquele momento. E saber confiar no tempo. E saber confiar no tempo, exatamente. Porque o tempo, ele auxilia em muitas coisas. Sim, auxilia bastante. E hoje você atende a micros, a extensão de cílios. Aí tem tratamento facial, que é a limpeza de pele. Eu costumo até brincar com as clientes, né? Eu trabalho do pescoço para cima, do pescoço para baixo é outra profissional. Né? Mais facial. Então eu fico mais na área mesmo do rosto, né? Tratamento facial, o dermaplane, a hidratação labial. E tô com projetos aí que eu faço micropigmentação de sobrancelha, eu tô com um projeto de fazer a microlabial também. É aquele que dá uma corzinha. Isso, que dá uma corzinha. E se Deus quiser, agora em 2026 eu vou partir para esse processo. Um outro item interessante também que eu incluí na minha profissão é a maquiagem, né? E eu trabalho num salão de beleza, trabalho para um salão de beleza e eles estavam com uma carência de profissional da área, né? E eu sempre me maquiei, né? Me maquiava e o pessoal começou a gostar. E você não quer fazer? Eu falei, não, tem que fazer curso, não quero, tal. Aí eu falei, não sabe uma coisa? Vou investir. Investi e também deu muito certo. E aí tem certo. todo sentido com você, principalmente se você trabalha só a parte facial. Isso. E uma coisa vai puxando a outra. Isso, puxa, e eu acho que eu falo que eu tenho um dom com as mãos e com a parte artística, né? Que tudo é desenho. Eu levo o que eu aprendi no meu curso de arquitetura para a vida hoje. Acaba pra não tudo. fugindo muito. Exatamente. Uma sobrancelha ela tem que ser muito Bem bem desenhada. desenhada. Uma micropigmentação é o desenho. Sim. Se você não faz o desenho corretamente, acabou a micropigmentação, acabou o seu trabalho, entendeu? Então, eu carrego o meu curso de arquitetura pelo que eu estou fazendo hoje. Tá ligado uma Tá coisa ligado. com a outra, Então, sem dúvidas. É bem bacana. Mas obrigada por compartilhar. Sim. Ô Dani, conta pra gente com a sua história pessoal. Minha trajetória começou quando eu trabalhava em outra clínica e tinha espaços de locação. Aí tinha um espaço maior e me veio na cabeça montar atividade física para grupos especiais, né, para pessoas que não se adaptam em academias tradicionais, que têm patologia ou têm necessidades específicas. Aí na época eu montei com os aparelhos bem básicos, simples, com uma educadora física. Aqui mesmo, em Guarulhos? Aqui em Guarulhos, Foi? isso. E pouco tempo depois eu fiz a minha primeira formação no curso de Pilates, depois disso eu fiz outras. Ai, que delícia, Pilates. E foi aí que eu me identifiquei. Então, o carro-chefe da clínica hoje é o Pilates. Porque nela trabalhava exatamente isso, a atividade física, a reabilitação em pessoas com patologias, né, com necessidades especiais. Aí, depois disso, eu fui vendo que o Pilates, a gente trabalha a parte corporal. E o nosso corpo é um todo. Então, a gente tem que trabalhar de forma integral. A tríade, corpo, mente e alma. Então, aí veio de montar a clínica. Aí lá tem o funcional voltando lá na atividade física para grupos especiais. Para quem quer, por exemplo, emagrecer, mas não pode fazer exercício de alto impacto. A yoga, a gente está montando turma novamente com uma terapeuta transcendental. Ela tem formação hindu, então a gente está trabalhando essa parte emocional, o corpo emocional, a mente. E tem a parte estética, que você falou, trabalha para cima, lá é a minha mãe que trabalha, no pescoço para cabeça. Ela trabalha a pele também, mas Sim. não limpeza de pele. Sim. Tudo que você falou é tudo que ela não trabalha, que Uma completa a outra. Completa a outra. Aí, então a estética, a yoga, o funcional, tem a nutricionista. Então a ideia é essa, trabalhar a pessoa como um todo. Muito bom. E você, diante de todo esse cenário, o que você mais vê de dificuldade no seu segmento? Sem dúvida, o que eu mais tive dificuldade, particularmente, foi na gestão de pessoas. Vim de uma época que tinha uma hierarquia bem definida, né, o respeito à liderança ativa. Hoje em dia tem a geração X e geração Z, completamente diferente. Né? E aí eu percebi que a gente tem que se adaptar, não que tem que ser submissa a isso. Mas se a gente quiser construir a equipe dos sonhos, a
A gente tem que Ser flexível. saber se comunicar de forma mais assertiva. Com certeza. E vocês são em quantas pessoas hoje? Então, 1, 2, 3, 4, 5, acho que 6 pessoas. Que legal. Aí cada uma fica numa função voltada à parte de saúde física. Isso, físico, emocional. Legal. É, muito Bem bom. interessante. Vocês estão onde aqui de Guarulhos? Fica próximo da Praça dos Estudantes, na Avenida de Lima. E funciona de segunda a sábado. Segunda sábado, isso. Que bacana. Legal, Dani. Obrigada por compartilhar. E você, Dri, conta pra gente como iniciou a sua trajetória pessoal e profissional. Claro, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Stephanie. Bem, eu sempre trabalhei em empresas, né? Sou formada em administração e chegou um período da pandemia, eu estava trabalhando numa multinacional e eu fiquei em casa, home office. Eu falei, poxa, eu acho que eu preciso transicionar. Já estava ali com 40 anos. Eu falei assim, quero transicionar de carreira, quero mudar. E eu já tinha curso de PNL, tinha curso de coach e fui fazer um processo de coaching. Aí minha coach falou assim, bem, eu acho que você poderia começar com finanças pessoal. Eu falei, poxa, finanças pessoal é algo tão óbvio para mim. Meu pai sempre falou, primeiro salário você guarda, depois você gasta, aí você organiza as coisas, tal. Eu falei, tá bom. Ela falou, não, mas tenta. Aí eu peguei, fiz 3 pro bonos, ajudei pessoas ali a organizar a parte pessoal financeira. Deu muito certo, para minha surpresa. Óbvio, nunca é óbvio. As pessoas próximas de você? Eu fiz com uma moça que ela já trabalhava comigo, ela ficava na Flórida. Fiz com a minha manicure e fiz com uma outra moça que era também da empresa. Aí já teve um case de sucesso aí. 3 cases, os 3. Que hoje a manicure até hoje ela fala, ai, ainda bem que você me ajudou, porque eu não conseguia organizar, ganhava dinheiro, e ela estava na transição também, que ela trabalhava para o salão e ela começou a trabalhar para ela mesma. Então isso para ela fez um grande diferencial. Aí eu comecei a fazer. Aí comecei a investir nisso, mesmo trabalhando dentro da empresa eu ainda pegava e fazia os atendimentos, comecei a cobrar, comecei aos poucos com a pessoa física. Porém, chegou um momento que eu falei, poxa, eu tenho conhecimento muito grande em empresa, não só na parte financeira, mas também na parte de processos, na parte de compra, né, projetos. Eu fiz um curso de AutoCAD para fazer leituras de desenho na época, eu trabalhei também numa metalúrgica, como gerente de uma metalúrgica. Eu falei, eu preciso também usar todo esse meu conhecimento para poder ajudar. Porque no financeiro, Stephanie, chega um momento que você não consegue romper se você não olhar outros dados. E aí foi onde a gente começou a trazer a parte de gestão para as empresas. Então, hoje a Ricamente Academy, ela não só trabalha a parte de gestão financeira, que é DRE, fluxo de caixa, precificação, enfim. Ela também ajuda a parte dos empreendedores a construir um processo para a empresa, que a empresa realmente tem um processo validado, onde ela consegue escalar trazendo ali uma franquia, ela consegue escalar abrindo uma outra empresa. A gente implanta a parte de cultura, a parte de gestão e a liderança também. Então, hoje a Ricamente Academy ela faz um trabalho voltado 360 graus para o empreendedor ele ter uma base sólida e continuar crescendo. Então, a minha trajetória ela vem de 2000 até agora, onde eu fui transicionando de pessoa física para pessoa jurídica e graças a Deus está indo muito bem. Hoje você não atende mais PF, só PJ. Acabo atendendo, mas por quê? Porque às vezes o dono da empresa ele precisa também organizar, né? Que a gente brinca, não tem CNPJ forte com CPF fraco. Claro. Então eu acabo abrindo ali a exceção, ajudando o dono a organizar a parte financeira dele, até mesmo para ele entender o que ele precisa tirar de prolabore, como é que ele vai gerir tudo isso, para que dentro da empresa também tenha um reflexo positivo. Influencia uma pessoa com a outra. Muito, muito. Eu falo muito sobre isso, né? A Ricamente Academy, ela foi criada, né? A pessoa fala, rica por causa do dinheiro. Não, eu falo, gente, o R é resiliência, o E é inteligência, o C é constância e o A é alavancagem. A mente é porque eu acredito muito que não tem, igual como ela disse, os desafios, tem desafio todo dia. Então, se você não tiver uma mente forte, se você não estiver preparado para aprender, você não vai crescer. E eu brinco muito com isso, que eu falei, quando eu me formei, eu falei assim, poxa, agora é só crescer dentro de uma empresa, fazer carreira, mas o mercado mudou muito. Então, hoje, todo dia, como ela falou, a gente faz curso toda hora, estuda toda hora, está sempre nesse movimento. E vocês são quantas pessoas hoje? Hoje nós estamos em 4 pessoas, time de 4 pessoas. Tem escritório físico aqui em Guarulhos? Não, na verdade, a gente tem um co-work que fica ali na parte da Paulista. Olha,
Olha, Isso. mas você é daqui de Guarulhos Sou aqui de mesmo. Guarulhos mesmo. Muito Isso. bom. Mas nós atendemos bastante online, né? Eu tenho clientes no Paraná, clientes em Floripa, Minas Gerais, Salvador. Tenho médicos que eu atendo também em Salvador. E tenho um cliente na Flórida também. Então, como não tem barreira geográfica, a gente não viu necessidade de estar colocando um escritório Claro. dentro de Guarulhos. Porque o segmento pode atender a nível nacional. Sim, Até sim. internacional, como Sim. você mencionou. Exatamente. E o que você vê mais de dificuldade no seu segmento? A dificuldade maior que eu falo, que é uma das coisas que eu já faço na hora de entrevistar, de conversar com o meu cliente, é o quê? A disposição dele de fazer as mudanças. Porque, por exemplo, não adianta você falar, ai, Adriana, eu quero crescer, Adri, hoje, esse ano a minha empresa vai crescer X, eu vou faturar tanto. Tá, mas o que você está disposto a fazer? Porque eu não sou a bala de prata. O nosso trabalho é um trabalho a 4 mãos. Então, eu preciso que você esteja disposta a realizar o que a gente vai sugerir. Eu preciso que você olhe mais para os números, que você tenha uma mudança de mentalidade para poder ter assertividade, para que, os funcionários não fazem o que eu quero. Mas quais são os valores para você que é inegociável, que você precisa implantar dentro da cultura da sua empresa, para que a sua empresa e eles comecem a fazer? Então, eu acredito que hoje o maior desafio para qualquer empresa, para qualquer empreendedor, é o quê? Pessoas. Então, se você tem pessoas comprometidas que querem a mudança acontece. Muito bom. E você atende todos os segmentos empresariais? Hoje, todos os segmentos. Eu ainda não tenho nada nichado. Já pensei em nichar, mas confesso que essa parte de desafio me move. Por quê? Eu já atendi postos de combustível, transportadoras, clínicas médicas, dentistas. Tô agora na parte da área de construção, com uma empresa que é uma construtora. Deve ser um baita desafio. É bem desafiador, porque tem as listas, né, dos processos, Metragem, enfim, né? metragem, orçamento precisa ser muito mais... É um processo maior, então demanda mais tempo. Então, é algo que você precisa estudar mais. Mas já me falaram, nicha para médico, nicha para dentista, mas esse ano ainda vou dar uma estudada nisso. Muito bom. Obrigada por compartilhar. Imagina, eu que agradeço. Andréia, eu quero saber agora quais são os seus diferenciais. Bom, vamos lá. O meu diferencial lá no estúdio, né, como eu falei, em pesquisas com várias clientes, conversas, dormidas, cochilos, massagens. Cochilo, eu imagino. Isso é bom, Só cochilo é bom. autor, né, porque eu coloco uma maca, ela é mega confortável e tem a massagem, né? Então, a cliente deita lá, quando ela conversa, eu consigo puxar alguns assuntos e algumas ideias. E uma delas... O diferencial meu lá é seguir para a naturalidade do meu procedimento, né? Não adianta, o que eu gosto de fazer é o quê? Conversar com a cliente. O que você quer? O que você espera com o procedimento? Seja extensão de cílios, seja micropigmentação. Eu falo muito dos dois porque eles são os carros-chefe lá do meu trabalho, né? A micropigmentação e a extensão de cílios. Então, antes de qualquer coisa, antes de iniciar qualquer procedimento, eu procuro sempre conversar com a cliente. Porque, às vezes, a cliente chega com uma ideia, né, que porque viu na TV, viu Na artista, né? Então, assim, e a maioria tem muito medo das coisas que elas veem fora, né? É micropigmentação, muito forte, cílios muito carregados, né? Então, assim, eu percebi que elas querem mudar, elas querem elevar a autoestima, mas de uma forma muito natural. Que seja sutil, Que sem seja perceber. sutil, que deva perceber que está de extensão, que fez uma micropigmentação de uma forma natural. Né? Muitas delas não fazem por conta disso, é antiético eu falar de outros profissionais, eu jamais vou falar. Mas, às vezes, entregam trabalhos que as clientes vão até mim chorando ou desesperadas, querendo que eu corrija algo que, às vezes, não está nas minhas mãos. Sim. Né? Não está na minha... Então, assim, eu vejo isso como um diferencial, porque eu gosto de entregar o que elas me pedem, desde que esteja de acordo com o rosto, o formato, formato do olho, o formato do rosto, sobrancelha arqueada demais, entendeu? Então, eu procuro trabalhar isso. E eu sempre gosto de entrevistar a cliente antes. Entrevistar, assim, não é nem um Conversar. nome. Isso. Eu tenho uma ficha de anamnese que eu costumo enviar para as clientes antes mesmo delas virem fazer a avaliação.
né? As extensões de cílios, assim, não necessita avaliação, mas para a micropigmentação, eu prefiro que venha fazer uma avaliação. Então, ela preenche. Então, quando ela vem, eu já tenho a ideia do que ela quer, né? E da maioria das vezes, não é o que eu posso fazer no rosto dela. Aí é onde eu sento, converso e explico, né? A maioria aceita e na maioria dá muito certo. As que não aceitam, falam, não, mas eu queria. Eu tento chegar no máximo do que ela deseja, sem perder a naturalidade, sem mudar o rosto. Porque a sobrancelha, se você não faz de uma forma correta, ela muda totalmente o rosto. E é mais fácil você deixar, eu passar por esse processo. É um processo chatinho. É ficha de anamnese, às vezes a cliente fica até meio assim. É uma explicação que eu tenho que dar. É demorado? Eu não trabalho por linha de produção, eu não trabalho com horário marcado. Eu tenho aquele tempo para aquela cliente. Para entregar qualidade. Para entregar, exatamente, entregar a qualidade. Às vezes as pessoas até comentam, nossa, 2 horas para uma extensão de cílios é o que eu levo. Só que, se for analisar, não são somente 2 horas. É aquele momento de conversa e depois o procedimento. Sim. Né? Porque extensão de cílios também, gente, é muito complexo. Às vezes as pessoas pensam que é só colocar pelinhos e não é. Porque influencia, acredito eu, né? Você é experiência na área, mas sobre os fios de cada um. Sim. Do próprio pelo. Isso. A saúde ocular que a gente tem que preservar. Acho que essa é a parte mais importante. É a saúde ocular. Por quê? O excesso de adesivo causa queda prematura, uma aplicação mal feita causa queda prematura, e fazendo isso com uma constância, vai chegar uma hora que os pelos realmente, eles vão sair, eles vão sumir, porque não tem que você vai caindo, porque o processo do cílio, eu dando aula, gente, de extensão de cílios, ó. Vamos aproveitar. Todos os nossos pelos, assim, tem um processo de vida, tem um ciclo de vida, eles nascem, crescem e fica lá adultinho e cai, né? É natural. A gente tem média aí de 3 a 5 que cai por dia. Que a gente não percebe. Só que quando ele cai, o outro já está na expectativa de nascer. Então, é um processo. Se a gente se a aplicação é de forma incorreta, vai causar uma queda prematura, né? Então, isso a gente tem que explicar. Eu explico para a cliente, mostro como que eu faço, né? Para deixar a cliente tranquila. E realmente, de fato, eu tenho clientes que estão comigo exatamente desde quando eu comecei. Né? Então, tem cliente, ou seja, os cílios delas estão intactos. Por quê? Porque houve um processo correto, a gente explica a questão de higienização, bom, enfim. E a questão da micro também. Então, não é só chegar, deitar na maca e fazer a micro. Tem um trabalho antes disso. Porque é o rosto, eu prezo muito pela qualidade do trabalho e pelo bem-estar da cliente. Não adianta eu sentar, senta aqui, vamos fazer. Eu tenho que estudar, eu tenho que colocar ela em pé, porque a gente deitada é de uma forma, em pé de outra. Isso então, para os cílios e para a sobrancelha? Para a sobrancelha. Para a sobrancelha. A micro é algo também muito complexo. Não é só chegar, vamos lá, Dani, deita aqui. Só porque tem esteira, deita aqui, faz a massagem que eu já vou fazer. Não. E é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho que ver a cliente em pé. Eu olho, eu meço, já vou marcando os pontinhos. Eu vou marcando os pontinhos. Ela vai deitar, porque o correto é fazer deitada. Eu deito lá e faço, entra a minha arquiteta, né, interior, vou lá, faço os desenhos bonitinhos e peço com que ela levante para que eu veja o desenho que eu fiz se está de acordo com o rosto dela. Se está ok, a cliente aprovou, porque ela vai olhar, então não dá para você engrossar só um pouquinho, não dá para você filmar, não dá para você dar uma arqueadinha. Então, a gente vai fazendo os ajustes. Depois que ela autoriza, fala, não, tá bom, aí sim, eu deito lá e realizo o procedimento. Então, assim, eu prezo muito por esse cuidado. Assim, eu acredito que eu fazendo desta forma, eu vou deixar clientes mais satisfeitas, né? Elas vão voltar e vão indicar.
né? Mas isso também, gente, não foi um processo rápido, não foi um processo da noite pro dia, é um trabalho assim que vem sendo feito desde quando eu comecei. Claro, é uma construção. É uma construção. E a persistência que vai isso. levando à perfeição. Exatamente. Muito isso. bom, obrigada. Dani, eu fiquei com uma dúvida no seu modo de atender. Você atende somente o público especial ou não? Não, atende geral. Ah, sim. Mas o que mais aparece é as pessoas para reabilitação. Esse Ortopédica. público. Uhum. Então, problema principalmente de coluna, joelho, mas principalmente coluna lombar, que é mais 80% do meu público. Mas eu tenho público geral. Olha ela. Gestante, gosto de falar de gestante. Tem uma cliente. É que você trabalha sentada, né? O tempo todo. Você trabalha de tempo Eu sentada. sofro um pouquinho, viu? Sofro um pouquinho. E você também atua na parte do Pilates e o Yoga, Não, a yoga é outra profissional. mas dentro lá do espaço. Isso, yoga tem o funcional, que eu atuo é o Pilates e a fisioterapia. Fisioterapia ortopédica. E o Pilates que é o carro-chefe de lá. E desde quando que você está na área? Eu sou formada há 24 anos, mas com o Pilates 20 anos. 20 Nossa, anos. 20 anos. Muito tempo, né? De bagagem, conhecimento. Eu tenho 3 formações no método, uma delas no Canadá. Olha que legal. Você estudou lá há quanto tempo? Foi um mês que eu fiquei lá. Um mês. A metodologia é totalmente diferente? Existe o Pilates clássico e o Pilates contemporâneo. Eu tento mesclar as duas coisas. Qual você acha que é mais intenso? Não tem isso de intenso. Não? Eu gosto do contemporâneo, porque o clássico fala assim, que o clássico tem que fazer daquele jeito. Sim. Do jeito que o Joseph Pilates Desenhou. Só que assim, se ele tivesse vivo, certeza que ele já teria mudado um monte de coisa. E eu trabalho com reabilitação, então a pessoa tem a patologia, então a gente tem que adaptar. Então, por isso que eu gosto mais do Pilates contemporâneo. Então, as 3 formações que eu fiz, a gente vai pegando um pouco de cada curso que vai fazendo, você vai acrescentando, vai Aperfeiçoando. mudando. Vai ajustando, né? Ajustando. Para melhor atender o público. Sim, E o Pilates, ele ajuda também para a coluna, principalmente. principalmente. A parte postural. Ops. O principal é força, flexibilidade e mobilidade. Trabalhando dessa forma postural. Legal. E quantos dias na semana é recomendado? O ideal é de 2 a 3 vezes por semana, mas uma vez por semana dá para ter resultado. Só demora mais, mas dá. Uma vez por semana. Então, quem faz uma vez por semana, tentar não faltar. Se tiver que faltar, tentar repor na mesma semana. Não só vai fazer daqui 15 dias, é como se começasse do zero de novo. Até tem gente que é contra que faz uma vez por semana, porque assim, você dá o estímulo para o músculo. Ele sustenta esse estímulo por uma semana. Aí você dá o estímulo de novo e assim vai tendo uma melhora. Então tem gente que fala, na hora que está acabando o estímulo é que vai dar de novo. Então por isso o ideal é 2 vezes por semana. E realmente, quando você pratica o exercício, você acredita que dá para trabalhar a parte do corpo? Trabalha o corpo de forma integral. Então é diferente da musculação, que você trabalha a musculatura isolada. Então ele está trabalhando força, mas aí não está falando, está trabalhando só o quadríceps quando você está empurrando a mola. Você tem que se preocupar, principalmente com o alongamento axial, que está o core, que é o powerhouse, né? Então sempre abdômen, glúteo contraído. Então é uma metodologia. Muito bom, interessante. E hoje, qual que é o diferencial que você tem lá na clínica? Então é aquilo que eu falei, de trabalhar um todo. Então, não trabalhar só o Pilates. A ideia é a pessoa ter a consciência de que tem que trabalhar a mente e o emocional. Assim que vai ter um resultado verdadeiro. Não adianta você trabalhar só o corpo e a mente não está bem, não adianta trabalhar só a mente e o corpo está abandonado. Mas pensando só no Pilates, o diferencial também é eu fazer a avaliação que você faz. Porque muitos lugares não fazem, você vai direto ao assunto. E aí, como que eu vou saber o que a pessoa tem para saber o que ela pode ou não fazer? Principalmente o que não pode fazer. Pode ficar ajoelhado? Não? Quanto tempo? Então, é isso, de trabalhar a avaliação. E lá a gente tem um quadro que eu peço para os alunos colocarem a sua meta, a curto, médio e longo prazo. A curto prazo é o que a pessoa quer para daqui a 3 meses, médio prazo 6 meses e longo prazo 1 ano. E a gente vai trabalhando em cima disso. Muito bom, Em Dani. relação à alimentação física, por exemplo,
teve um paciente lá que falou, eu não consigo mais amarrar meu sapato assim. Então a gente vai saber que quando você conseguir amarrar o sapato, você vai ter uma melhora. Então eu peço para pôr meta quantitativa. E ele não conseguia por conta de dor ou é a parte de alongamento? De falta de mobilidade. Mobilidade. Tinha dor também, mas era mais por causa da A falta mobilidade. de mobilidade. E o Pilates influencia muito. Sim, e aí ele conseguiu amarrar o sapato. Que legal. É bom quando você vê o resultado. Sim, sim. Eu imagino que deve ser uma profissão muito bacana e desafiadora também. Sim, eu já vi um ranking de as profissões mais felizes. Primeiro era padre, segunda fisioterapeuta. Não lembro a terceira. Que legal, Que muito legal. bom. Esteticista. Pode ser. Você pode deixar seus canais de comunicação, Instagram, WhatsApp, pra galera que tá assistindo e pode olhar direto pra câmera, tá? Hoje o principal canal de comunicação é o Instagram, é @saúde_vital. Simples assim, sem acento. Saúde_vital. Aí lá tem o Linktree, aí tem os outros canais de comunicação, o site, o WhatsApp, que é onde é mais fácil falar com a gente. Né? Porque por ligação, às vezes a gente está em atendimento e não consegue falar, mas a gente retorna depois. E o site, que todo mundo vai só no Instagram, mas o nosso site é super bonito, aí ele explica a nossa proposta direitinho, dá para entender melhor. Legal, Dani, obrigada. Odri, você conta pra gente quais são os seus diferenciais em questão de atendimento, o acompanhamento que você faz nessa parte financeira, pra gente entender melhor. Claro. Hoje eu acredito que o diferencial da minha empresa é analisar e fazer um diagnóstico personalizado. Outros profissionais, eles acabam fazendo o que? Algo engessado. Primeiro eu mexo aqui, depois eu mexo ali, o cronograma é conforme o consultor vai ditar, ou a mentora. No meu caso, não. Eu vou fazer um diagnóstico, entender como a empresa está, quais são os pontos que ela precisa ser analisada e qual a estratégia que a gente precisa crescer. Então, durante o processo, nós vamos adaptando conforme a necessidade do cliente. E um diferencial é que a gente foca no quê? No crescimento do cliente. Né? Então, a gente precisa, como as meninas falaram, o dinheiro ele é resultado de um trabalho bem feito. Então, eu falo que o dinheiro é legal, mas o resultado é o que realmente brilha os olhos. Então, a gente já fez aí clientes crescerem 238%, clientes crescem 60%, 70%, porque a gente pensa que se eu analiso, faço um diagnóstico, entendo onde está o problema, a gente vai lá, consegue minimizar esse problema, até mesmo corrigir. Qual é o próximo passo? É realmente estruturar a empresa para que ela possa crescer. Né? Aí, dentro do que você me perguntou, esse é um dos diferenciais. E como funciona a mentoria hoje, né? Nossa consultoria? A financeira, ela tem hoje um prazo de 3 meses. Nós atuamos online ou presencialmente. No mês, a gente vai estar na empresa, né, ou tendo a consultoria 2 vezes por mês, né, para poder realmente ter o diagnóstico, entender como é que está a empresa, e a cada mentoria a gente tem um plano de ação. Ou seja, a gente vai orientar, vai conduzir, mas o dono da empresa também precisa fazer ali o que é sugerido para que ele tenha um resultado. Foi o que você comentou. Exatamente. Muito bom. Deixa seus canais de comunicação para o público que está assistindo. Claro. Então, para você hoje que quer já mudar a sua vida, que estamos em 2026, quer mudar a sua empresa, já me segue no meu Instagram, que é Eu Sou Adriana Venâncio. Lá também tem a bio. Na bio você vai poder ver meu site, onde tem uma explicação melhor de quais trabalhos nós fazemos e o que pode ser adaptado para a sua empresa. É isso. Obrigada, Adriana. Vamos finalizar contigo os canais de comunicação para quem está assistindo a gente acompanhar você no Instagram, Sim, tá bom? Claro. Eu estou com o Instagram, @estúdio Andréa Pontes, Andréa sem I. E lá também tem um link que você que está direcionando também direto pelo WhatsApp. Se eu demorar a atender, gente, é porque eu estou atendendo outras clientes. Então, assim, pode fazer perguntas que eu vou respondendo conforme o tempinho que a gente tem. Muito bom, meninas. Obrigada pela participação de vocês. Já acabou? Passou rápido, né? Rapidinho. Espero que vocês tenham gostado dessa edição. Faço o convite para vocês serem mais participativa da associação, porque a ideia é fazer com que vocês tenham essa conexão e possam uma ajudar a outra aí pelo meio do associativismo, tá? Muito obrigada a todos que assistiram e até a próxima.